Começamos hoje com mais um podcast de Frente com a Verdade, com a pastora Patrícia Goss e Giovanni Goss. O tema de hoje será sobre casamento. Pastores, num processo de libertação, o que mais vocês escutam sobre casamento? Bom, primeiro que o casamento hoje está muito complicado, assim, então existe uma inversão de papéis muito grande. Quando o homem é mais passivo, a mulher assume uma posição que não é dela, o homem tem que ser a cobertura, a mulher a coluna, muitas vezes está invertido isso, e aí é complicado, o casamento não vai. A gente orienta na libertação, no processo de libertação, que no caso que eu atendo mulheres, a elas não assumirem um papel que não é delas. Porque a palavra diz que a mulher precisa ser submissa ao marido, mas em decorrência da herança, em decorrência da forma com que ela foi criada, foi educada, muitas vezes ela foi educada numa casa onde o pai não existia, ou o pai era um pai omisso, ou era um pai ausente, ou nem tinha pai. Hoje os casamentos estão assim, né? As mulheres resolvem ter filhos independentes. E aí isso causa um buraco, né, na alma dessa mulher, dessa criança que vai se tornar uma mulher, que vai se casar um dia. E aí como conserta isso? Então na libertação a gente começa a trabalhar essa mulher através da palavra. Então se a palavra diz para ela ser submissa ao esposo, porque isso traz bênção sobre a vida dela. Porque na palavra diz que a glória, né, do Senhor reflete sobre o homem. E daí do homem expande para a mulher. Quando os papéis estão invertidos, a mulher não tem estrutura para aguentar situações em que deveria ser o homem. Então ela acaba sendo frustrada, amargurada, ela desconta isso muitas vezes nos filhos ou na própria relação. A mulher, quando ela é muito posicionada naquilo que ela acredita, naquilo que ela quer, em decorrência daquilo que ela viveu. Ela não nasce assim, ela é criada num ambiente assim. E aí o homem acaba sendo passivo, porque também tem um histórico, né, de um pai passivo ou de uma mãe muito firme. E ele espelha uma mulher com aquela mesma personalidade. E aí vira uma confusão. E isso prejudica também a identidade dos filhos. Porque o filho, quem dá a identidade pro filho é o pai. O pai que firma a identidade. O pai dá destino pro filho. O pai que dá destino pro filho, né? E uma das coisas também muito sérias no casamento, você vai ver em 1 Pedro que quando o homem desonra a esposa, a oração dele é interrompida. Então pensa que eu estou falando com o Senhor, mas ele não te escuta. A palavra diz, quando o homem desonra a esposa, a oração dele é interrompida. É dor, entende? E da mesma forma a mulher precisa honrar o marido. O princípio de honra precisa acontecer em casa. Os altares das suas casas têm que ser restaurados, precisamos restaurar os altares, né? Voltar a orar junto, voltar a caminhar junto, profetizar junto. E a gente vê além dessa inversão de papéis, né, essa questão das mulheres serem autossuficientes, independentes. Eu não tenho nada contra da mulher ajudar no orçamento, eu acho isso muito produtivo, né, honroso. Deus fala que a mulher ela é auxiliadora, mas o problema está quando ela não consegue administrar isso. Então, às vezes as mulheres ganham mais do que o marido, e aí acaba sendo uma inversão. Uma competição. O marido se sente menosprezado, inferior. E aí, por conta disso, vem uma traição, porque ele se sente inferiorizado. Muitas vezes as mulheres, por serem tolas, né, não conhecerem a palavra, elas fazem questão de dizer, eu ganho mais do que ele. Porque não sei o quê, porque lá em casa é eu que pago, porque isso, porque aquilo. E aí o marido vai se sentindo menosprezado. Quando a mulher domina a tal ponto, muito comum de o homem querer procurar fora uma esposa que respeite ele, que honre ele, né? E aí começam as traições. E na grande maioria, o homem erra primeiro. Aí ele permite que esse espírito de promiscuidade venha à sua casa e começa a destruição. E quando os casais chegam na libertação, muitas vezes chegam destruídos. Coração destruído, família destruída, finanças destruídas, filhos destruídos, consequência do pecado, da inconsequência dos pais. Então vocês estão dizendo que a inversão de papéis abre porta para esses espíritos, esses demônios entrarem dentro da casa, dentro da família. O homem é o sacerdote da casa.
Ele é responsável em alimentar a família materialmente e espiritualmente. Quando ele não assume esse papel, ele deixa a família vulnerável, deixa a esposa vulnerável. E quando o homem não consegue cumprir esse papel? Precisa buscar ajuda. Precisa buscar no Senhor. Pode ser herança espiritual. Pode ser, mas precisa buscar ajuda. Precisa conhecer a verdade, precisa aprofundar na verdade. Entende? A partir daí vai se identificar aonde eu estou falhando. Meus pais falharam, meus avós falharam, quem falhou, por que eu sou dessa forma, por que eu sou tão passivo, por que eu sou tão procrastinador, né? Sim. Então eu preciso buscar na palavra, e a palavra tem a resposta para tudo. Geralmente é um padrão, a gente vê se repetindo. Quando eu atendo uma mulher que ela está assim muito fora do papel dela, eu pergunto como que era a relação dela com os pais, como que era, né, a dinâmica familiar. Você pode ter, olha, de todos os casos, não peguei nenhum onde a mulher está posicionada, eu pergunto, o pai é ausente, ou a mãe, ela é uma mulher também muito forte, que teve que levar tudo nas costas, e aí a relação dela está totalmente destruída. Mas ela é tão fruto do meio que ela não consegue perceber que ela está nesse papel errado. Ela acha que está tudo bem, que é isso mesmo, porque ela aprendeu assim, né? Então, a grande dificuldade do processo de libertação é o pós, é a reeducação. Porque você vai lá, ela entende que ela precisa mudar, mas como fazer isso? E aí muitas vezes o homem também, como que eu sou sacerdote? O que é ser sacerdote? Ele não sabe. Sim. Porque viveram anos já, porque o casamento já está cansado, desgastado, viveram anos da forma errada, né? Então eles precisam retomar, né, a fazer do jeito certo. Quer ver um exemplo muito comum? Quando o homem é passivo, que ele não toma as decisões. Vamos jantar o que hoje? Tanto faz. Vamos comer pizza ou vamos comer peixe? Tanto faz. A mulher que acaba decidindo, tá bom, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Os papéis divertidos. Você pode saber que essa casa está descoberta, tem pecado, tem erro e tem problemas. Pode ter certeza absoluta. Quando o homem não assume esse papel, ele deixa portas abertas para o inimigo entrar e destruir a família, né? E num casamento, ela precisa ter sempre a libertação e a cura, ou eles conseguem fazer a cura sem a libertação? Cura seria mudança de mente, né? A cura é a confissão. Então, quando o casal errou, né, como foi no nosso caso, a maioria conhece nosso testemunho. Então, nós erramos. Para me curar, eu tive que confessar, voltar e fazer o caminho de volta. Isso não é muito fácil. Porque, veja, a mulher não espera que você errou. Aí você volta, olha, eu te traí, eu machuquei seu coração. É uma bomba no coração dela, entende? E você precisa entender que zerou a conta, né? Mas eu confessei, peço perdão, não peco mais. Acontece o perdão, começamos a viver a abundância, e a partir daí o inimigo não tem poder mais sobre o casamento. Então isso porque é uma houve a confissão. libertação e uma isso cura. é uma libertação. A libertação é confissão, arrependimento. A cura é eu confessei, me perdoou, não se fala mais nisso. Pronto, deixei na cruz, a partir dali é abundância. Porque existe também uma situação em que a pessoa, ela quer isso, ela quer ser liberta, ela quer ser curada, mas ela vem com uma mente mística. Então ela acha assim, quer dizer que vocês trabalham com libertação. A gente recebe muitas pessoas muito assim, bom. Que eles vêm e querem com um passe de mágica que toda a vida dela vai ser resolvida. Só que não é assim que acontece. Porque na palavra fala assim que sem arrependimento, Deus, o que move o coração de Deus é o arrependimento. E o arrependimento genuíno. Então não adianta eu vir com a intenção de fazer, vou lá, vou falar. Porque tem pessoas que a gente vai fazer o atendimento que você vê que ela não está arrependida. Ela não está confessando, ela está contando. Ela está contando, por exemplo, assim, então, eu traí meu marido, eu fui lá, fiz assim, parará, tananá. Como se você conta, eu saí de casa, escovei os dentes, fui no mercado, comprei pão. Não, tá se arrependendo. Está contando. Exato. Está contando a historinha. É diferente. Quando você pega alguém realmente arrependido, a pessoa tá em lágrimas, assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui fazer isso? Ela entende, sabe? O coração dela tá inteiro naquilo. O pecado, ele não cancela com choro. Não cancela com contar o pecado. O pecado só cancela com arrependimento genuíno. Eu me arrependo. Isso nunca mais eu faço. Não importa o que aconteça. Senhor, a partir de agora é nova criatura. Esse é pecado, não comento mais. Arrependimento. Deus se agrada com isso.
E o demônio tem que sair, o inimigo tem que sair da sua vida porque foi cancelado. Entende? Isso é libertação. Isso é extraordinário. Existe um processo de libertação que é feito em casal ou ele é individual? A Bíblia diz assim, confessais uns aos outros para ser curado. A confissão, geralmente, precisa falar com o seu pastor, com o seu líder, confessar com ele, né? Tem situações que envolvem o casal, a gente sentamos junto, auxiliamos nessa confissão, nesse caminho de volta, muitas vezes, que é muito doloroso. É importantíssimo pedir ajuda. Vamos orar junto, precisa falar sobre arrependimento, precisa falar sobre perdão, para que o casal entenda que precisam se perdoar para viver uma vida abundante. Tem filhos envolvidos, tem empresas envolvidas e não tem outra forma. Não tem forma de viver. Porque se o casal, por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa, a mulher, porque geralmente a mulher procura mais, né? A mulher vai e passa por libertação. Aí ela já quer chegar e contar tudo para o marido, só que o marido não está preparado para aquela confissão, para aquele momento. Então o que acontece? A gente orienta para que o marido também tenha acesso à palavra, tenha esse mesmo entendimento, porque pode acabar o casamento. E o que a gente não quer acabar com o casamento, pelo contrário, a gente quer que o casal continue, que se perdoem, né, que vivam a vida, porque tem filhos, né, uma família que vai ser destruída se houver um divórcio, e Deus é contra o divórcio. Então a gente não pode incentivar a pessoa a se divorciar, jamais a gente vai fazer isso, porque é contra a palavra. Então a gente prepara o casal, né, para ter essa confissão. Depois que o casal passa por libertação, confessaram tudo o que tem que confessar, porque a situação em que a mulher vai vir falar de situações lá da infância, do passado, ela vai ter esse momento de cura, de liberar perdão para os pais, é uma coisa dela, assim como o homem também, a questão da paternidade, não é uma coisa dele. Então cada um trata individual. Aí depois que eles estão tratados, tem coisas que faz parte da relação. Aí a gente prepara o casal para esse momento. Eu não posso jogar o casal, agora vão lá e façam tudo isso. Pode dar muito errado. Né? Então, e tem que ser sempre debaixo de muita oração. Eu lembro que quando eu tive que fazer o caminho de volta, confessar para minha esposa, minha princesa, eu falei, Senhor, prepara o coração dela. Eu estou arrependido, eu preciso confessar, a tua palavra me garante isso, eu preciso confessar esse pecado, me arrepender desse pecado. E eu pedi prova de Deus, Senhor, me fala quando o coração dela está pronto. E o Senhor me respondeu, falei com ela, foi difícil, claro que foi difícil, mas a partir dali houve um alinhamento do nosso casamento com os céus, a nossa casa foi alinhada com os céus, nossa empresa, nossos negócios, o ministério foi ativado porque foi liberado o mundo espiritual, não tem mais acusação, o inimigo não pode te acusar, se não tem mais liberdade, cai fora da minha vida, cai fora da minha casa, das minhas finanças, dos meus negócios, entende? Confissão, arrependimento é o nosso presente. E sem contar que o casal ele é uma só, na palavra fala que ele é uma só carne, né? Então, o seu casamento ele precisa ser muito transparente. E o que a gente percebe que tanto um casal, né, o casal, a mulher tem coisa oculta, escondida, o marido, Deus o livre alguém pegar o celular desbloqueado, é um problema. Então, você vê assim, que eles não são um só. Eles são totalmente estranhos, eles vivem numa casa, dividem um aluguel. Conta, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem... Não... Tá errado. Finge uma relação legal, né? Sorri para as câmeras, para os filhos, para o Instagram, mas no fundo eles estão, né, se degladiando ali entre eles. Então, quando a pessoa vem para a libertação querendo ter essa mudança de vida, é muito lindo de ver o que Deus faz, sabe? Porque é Deus que faz, a gente só ajuda no processo para que eles, né, tenham acesso, né, a algo extraordinário. Como funciona... Hoje é muito confundido, né? Eu sou um casal, nós somos um casal, mas nós não casamos no papel, nós ajuntamos. Como é o processo de libertação disso? Ele pode acontecer? Então, não. Quando o casal não está casado, precisa ter um alinhamento. Então é um aconselhamento, uma direção, precisa fechar essa brecha. Eu sempre falo para os homens assim, tem carro? Sim. Tá no seu nome? Sim. E a esposa não? Muito comum. Não colocou a esposa. É verdade. Então a esposa ele não colocou a esposa no nome. Desonra. Não está honrando essa pessoa, não honra a mulher que está com ele.
Nós mesmos errados, não conhecendo a palavra na época, nós casamos rapidinho, acertamos diante do Senhor, fomos lá no cartório, casamos legalmente e tal. Forma de honrar, princípio de honra. E uma coisa interessante que as pessoas às vezes confundem, elas falam assim, pastora, mas eu só casei no religioso, não casei no civil. Mas assim, o que muda o teu estado civil é o casamento no civil, não é o casamento no religioso. Para o casamento religioso, percebam, né? Eu posso casar então no espiritismo, no umbanda, no hinduísmo, é uma religião, certo? Sim. Mas essa religião não vai mudar o teu estado civil, o teu documento vai estar como solteiro. Agora, se você fizer realmente, estiver casado, eu sou casado com meu marido, muda o meu estado civil, é o documento civil, é a lei dos homens, a lei de Deus. Então, o mundo espiritual, ele age através das leis e respeita as leis dos homens, desde que ela não fira a lei de Deus. Então, quando o casal está casado no civil, gera os filhos na aliança do casamento civil, eles estão protegidos. Quando o casal está juntado, amaziado, enfim, o nome que dão, um contrato, eles não são casados, eles vivem juntos, eles têm um contrato. Tem um ato de promiscuidade, tem pecado envolvido, quando gera filho da bastardia, traz milhares de problemas para essa criança. A criança vai ter dificuldade de honrar seus pais, essa criança vai ter dificuldade de entender o mundo espiritual, essa criança vai ficar vulnerável, vai ser atacada. Gente, a gente atende muita gente, cada história absurda que acontece pela negligência dos pais, gera filhos fora do casamento. Precisa corrigir, precisa correr, orar, buscar e consertar isso no mundo espiritual. E aí que entra a libertação mais uma vez. Mas tem solução. Sim. Tudo tem solução. Tudo tem solução. O único pecado que o Senhor não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado, eu me arrependo, Senhor. O Senhor perdoa. Se você olhar em Apocalipse, esses impuros, promíscuos, idólatras não entrarão no reino dos céus. Meu Deus, está claro. Não entrarão no reino do céu. Então, quando a Bíblia diz de você se preparar para a volta de Jesus, quer dizer isso. Existe uma corrida. Tudo que está errado. Claro, confissão. Aceitei Jesus, precisa ter uma corrida, um alinhamento com os céus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso, Fernando, é todos os dias. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Muito E sério. como um casal sabe que eles estão vivendo maldições? A primeira coisa que acontece é finanças. Quando o casal está desalinhado, as finanças Foi pro buraco. dá problema. Os filhos começam a ter ataque espiritual, começam a andar na promiscuidade, os pais até não têm nenhum tipo de vício, mas o filho começa no vício. Mas como assim? O casal está desalinhado. Quando o casal, o primeiro ministério, está desalinhado, é uma porta aberta. Desalinhado pode ser uma mudança, inversão de papel. Pode ser uma traição, pode ser uma... eu comprei algo escondido do esposo e tal e não contei. Mentira, já é uma brecha. O inimigo ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma fresta, de uma legalidade. Entende? Ele destrói. E o casal se alinhando, qual é o reflexo que eles têm na vida deles? As bênçãos que vêm? Muitas. Paz, casamento restaurado, intimidade restaurada, paternidade restaurada, filhos restaurados, finanças restauradas, porque o Senhor tem esse presente para nós. Até nossa apóstola Kenny estava falando esse dia, né? Abraão e Sara, eles tinham um presente para receber. O filho, o presente não era só para um nem para o outro, era para os dois. A promessa era para os dois. Tem promessa, tem presente que é para os dois. Não é só para um, para o outro. Deus reservou para os dois. Se os dois não estão alinhados, o presente não vem, a bênção não vem. Eu preciso estar alinhado com os céus. Não tem outra forma. Uma outra pergunta. O casal, eles casaram no papel, fizeram tudo certinho, mas a esposa, ela quer passar por um processo de libertação e o esposo não. O que vocês indicam nesse caso? Se eles estão casados certinho e ela quer passar por libertação, ela precisa passar por libertação. Ele não quer, tudo bem. A palavra diz que a mulher santifica o homem. Ela passa por oração e vai orar. O Senhor começa, a partir dali, o Senhor começa a escutar a voz dela, porque está limpa diante do Senhor. E na oração, muito em breve, eu já até profetizo que esse cara vai estar lá fazendo libertação também, porque entende o processo. Vai haver mudança na vida da esposa. Não tem como passar por libertação e ficar a mesma pessoa. Muda.
comportamento, as atitudes, tudo muda. É extraordinário. Quando acontece, geralmente o homem vem chegando de mansinho para saber se, nossa, o que fez com essa mulher? Que mulher é Que ela mulher é brigava, não briga mais, ela reclamava, não reclama mais. Murmurava. Ela, né, tipo, há uma mudança. Porque quando a mulher realmente quer passar, que ela vem buscar, ela quer o casamento dela restaurado, ela está empenhada nisso, ela consegue. A mudança é incrível, sabe, como Deus age. E como o Giovanni falou, na palavra, fala, né, que a mulher santifica o marido sem palavra. Eu sempre falo que as mulheres gostam muito de falar. Os processos de libertação que o Giovanni faz meia hora, 1 hora, tudo resolvido. A mulher não, no mínimo 2 horas. Né? Então, no mínimo 2 horas. E são 2 mulheres falando, então, né, você vê como é que fica. Mas acontece isso, quando a mulher volta para casa entendendo, pedindo muitas vezes perdão pelo marido, pela desonra, o marido já pensa, opa, calma, que mulher que voltou. que acontece? Cadê cadê a mulher que eu tinha, né? Onde é que ela foi? O homem tinha uma mulher, muitos problemas. Quando ela volta, arrependida, posicionada, alinhada, pedindo perdão, honrando o marido, qual homem não quer receber um presente desse? É impossível esse cara não criar uma mulher dessa. Muda tudo a vida dele. É isso mesmo. E ao contrário, o marido, ele tá buscando, ele vai e passa por um processo de libertação e a esposa não quer. Da mesma Já forma. pegaram alguma situação assim? Sempre pega. Porque às vezes o homem entende que algo está de errado, as finanças estão errado, ele quer passar por libertação. Ela não quer. Faça. O homem vai lá, vai passar por libertação, vai orar, vai buscar o Senhor vai dar a resposta, vai chegar em casa um homem transformado, honrando a esposa. Não, calma lá, que homem voltou aqui? Toda mulher ela quer um homem que te dê segurança, um homem que honre ela, que respeite ela. Esse cara volta liberto, entendendo o mundo espiritual, ele vai honrar essa mulher até que a morte separe. É assim que funciona. A gente vê muitos casais hoje em dia, a mulher fazendo papel de mãe, ou vice-versa, né? E isso acaba com as relações sexuais, né? Com a intimidade do casal, né? Deus! Jamais a mãe vem aqui, cara, você não vai dormir com a sua mãe, cara. Então isso tem como. É muito comum quando, né, o casal tem filhos, ele quer que o filho chame a mãe de mãe, ele começa a chamar a mulher de mãe. Sim. E aí vira uma confusão. Porque, né, pensa, você vai, né, ter intimidade lá, ter relação sexual, e daí, mãe, vem aqui. A outra mulher, a mulher chama pai. Então, tipo, acabou com essa relação. Sim. E há muitos homens também, daí vai entrar na questão da herança, da criação, em que tinha isso em casa, e que ele acaba ficando na casa porque a mulher não é mulher, é mãe do homem, é mãe do marido. Ela tem um chamado tão grande para cuidar, que daí ela faz... Exato. E é muito comum mulheres que fazem isso. Uma coisa é você ajudar a servir o marido e tal, mas outra coisa é você ser realmente mãe. É dizer assim, marido, olha aqui, 11 horas tem que tomar um remedinho. 3 horas não sei o quê. Tipo, isso não é papel da mulher, mas muitas mulheres acabam fazendo isso para querer agradar e tal, e acaba deixando os maridos totalmente viciados. A mulher sai, o marido não sabe nem ligar o fogão, né? Ele não sabe nem o que fazer dentro de casa. Isso é muito arriscado, porque às vezes a mulher fica doente e o marido não sabe o que fazer, não sabe fazer nada, nem ajudar a criança e tal. Então é importante que o casal sempre converse a respeito disso, mas é uma inversão muito comum, né, da mulher pegar um papel de mãe, de querer suprir o marido em todas as necessidades e vai deixando o marido um pouco mal acostumado, né, e acaba apagando, né, o poder, a presença do marido dentro da casa. Eu escutei uma ministração de vocês falando também sobre relação sexual, né? Ela também é uma bênção, né? Muitas pessoas vivem anos na igreja e acham que a relação sexual ela não é de Deus, né? Dentro do casamento, dentro da aliança, né? Muitos casais têm muito problema nessa área, muito. Consequência do espírito de morte. Veja, uma pílula do dia seguinte ela é suficiente para trazer um espírito de morte. E acontece muito. Na libertação, quando a pessoa chega, olha, o casamento está há anos, mas não está acontecendo há muito tempo. A esposa está ali sofrendo, aguentando tudo aquilo, ama o esposo, mas o homem não corresponde, sabe? Isso é muito frustrante.
consequência de um espírito de morte. Quando ele confessa, se arrepende, a coisa acontece. Muito comum. O inimigo não tem mais poder, ele não tem mais alimento, ele tem que sair. E tudo isso é restaurado. É muito comum isso aí.